Eu acho que ele levou o som, né? Deixa eu ver se tá. Agora. Oi, sim. Boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês, reunidos nesta tarde, neste momento tão especial em que a gente para poder pensar, refletir nos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né? Que nós possamos ter ouvidos de ouvir e que nós possamos não apenas ficar na audição, que nós possamos converter tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a doutrina nos faz compreender, que a gente possa converter em ação, em atitude. A coisa mais importante que a doutrina, o serviço mais importante que a doutrina espírita pode ofertar, na minha opinião, minha modesta opinião, é exatamente o serviço do socorro, do esclarecimento, do fortalecimento. Né? Quantas pessoas vivem perdidas por este mundo, sem conseguir compreender tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus falou há 2000 anos atrás. Quantas pessoas vivem se enganando, vivendo uma vida de mentira, né, de obscuridade, né? A quem elas de fato estão enganando, senão a si próprias, né? A vida aqui no plano Terra, ela é relativamente curta, né? 100 anos no máximo é o tempo que a gente passa aqui. Isso é tão pouco para espíritos que somos imortais, né? Então é preciso que a gente aproveite cada oportunidade que a gente recebe para realizar o resgate, para se desnudar diante do espelho que deveríamos constantemente estar mentalizando e vendo quem de fato eu sou. A verdadeira transformação a gente não deve esperar no próximo. Ela tem que ser algo que tem que sair de dentro de você. Se cada um de nós realiza essa transformação moral, com toda certeza o mundo há de ficar muito mais equilibrado, há de haver muito mais amor. Essa parábola que o irmão apresentou aí na introdução, que é a parábola do semeador, né, é belíssima. É belíssima, dá vontade de chorar. Eu acho que é porque eu sou chorão, mas confesso que eu senti vontade de chorar quando ele falava da parábola. Na verdade, eu acho que eu fazia uma retrospectiva, né, do passado, das coisas, das escolhas, dos equívocos, né, que a gente comete na vida, né, das oportunidades perdidas, porque o relógio da vida, ele nunca retorna para você poder reaproveitar uma determinada oportunidade. Ela passou. Nova oportunidade lhe será dada, mas em outro contexto, talvez com muito mais dor, talvez com mais sofrimento, talvez com mais sacrifício, né? Mas a oportunidade, sim, a gente há de ter, porque na casa do Pai é uma casa de amor, não é uma casa de leite italiano, olho por olho, dente por dente. A gente sabe muito bem disso. É uma casa onde a gente está aqui para amar. Basicamente, esse é o nosso objetivo. E essa nossa doutrina, ela é belíssima, porque ela não se autodenomina a solução dos problemas de religiosidade, da existência. Não, ela não se autodenomina a doutrina escolhida pelo Pai. Não diz
nada disso. Ela só diz: fora da caridade não há salvação. Faça a caridade. Seja você de que religião for, católico, evangélico, ateu, seja você quem for. Porque tem muita gente que se diz ateu, porque na verdade não consegue compreender Deus. O Deus que foi passado para essa pessoa é um Deus que não faz sentido. É um Deus que não coaduna com as ideias daquela pessoa. É um Deus que olha: se Deus é isso, não, eu não acredito nesse Deus. Deus tem que ser um Deus de amor. Deus tem que ser um Deus infinitamente justo. Deus tem que ser um Deus que nos envolva, que nos cubra de oportunidade. Não que venha aqui fazer aquilo que nos compete, mas tal qual nós que somos pais, principalmente nós que somos pais, a gente sabe muitas vezes que o nosso dizer precisa também, às vezes, dizer não diante da criança que a gente tem o dever e a responsabilidade de educar. Educar não é fácil. É muito difícil. Eu achava que educar era só criar. Faz um menino, está aí a criança e o tempo vai educá-lo. Vai não. O grande educador é a família, é o papai e a mamãe. É o exemplo que a criança observa, que vai movê-la diante dos problemas vindouros. Sim, porque vão surgir problemas, vão surgir dificuldades, e isso será necessário que seja equacionado. Eu acho que eu já tinha dito aqui uma outra vez: antes de ser espírita eu era ateu. Graças a Deus, dizia ele. É verdade. Não tinha como. O Deus que me foi apresentado, esse Deus não podia existir. Nunca. Não fazia o menor sentido. Não entrava na minha cabeça. Não, Deus não pode ser isso. Se Deus é isso, negativo. Eu dizia para mim, eu era pequenininho quando eu me descobri até aos 4 anos de idade. Eu disse: não, esse Deus não aceito. E levou muitos anos, muita dor, muito sofrimento, até que um dia, depois de passar por tudo quanto é médico, na época eu era atleta, treinava quase 10 horas por dia, tinha 56 quilos. Para você ter uma ideia, eu estou com 58. Eu nunca adoeci em minha vida. Eu não tive doença, exceto agora. De 2 anos para cá, a doença visitou na minha porta para me lembrar que eu também adoeço, que eu também preciso entender o que é a doença. Então hoje eu convivo com uma doença bastante pesada, mas graças a Deus, hoje eu entendo que, na verdade, eu acho que Deus foi muito bom comigo, porque eu passei minha existência inteira, eu não tive catapora, não tive sarampo, não tive rubéola. Todo mundo lá em casa teve hepatite, eu não tive hepatite. Eu deitava na cama da minha irmã, eu comia o resto do docinho que ela não queria. Hepatite é contagioso. Não peguei nada. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo. A vida é assim. Tudo tem o seu momento. O momento de aprender. A gente tem que aprender a dar valor a esse corpo que a gente tem que cuidar dele. A gente tem que aprender a dar valor aos amigos. A gente tem que aprender a agradecer a dor que nos visita. Não para que a gente fique, digamos assim, rendendo culto à dor, à miséria, ao sofrimento. Não. Como mestre, como professor. Foi por causa da dor, por causa do sofrimento, que eu aprendi determinadas coisas. Porque quando a gente está na alegria, a gente só sabe sorrir. É preciso que a gente lide muitas vezes com a perda, com o sofrimento, com a divergência. É preciso que alguém nos peite de frente e diga muitas vezes quem nós somos, para que a gente se veja de fato quem de fato a gente é. Porque às vezes a gente acha
que nós somos o último biscoito do pacote de biscoitos de Kardec. Somos não. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos espíritos devedores, somos todos espíritos com moralidade em trabalho, não chegamos a nenhuma condição especial. Eu trouxe uma lição que eu gosto muito. Eu gosto muito do Neo Lúcius, do livro Jesus no Lar. Acredito que talvez alguns de vocês conheçam. Inclusive, quando o irmão falou a parábola do semeador, me lembrou de uma outra história que tem aqui também em Neo Lúcius. Tranquilo. Me permitam que eu faça uma pequena leitura dessa mensagem. Chama-se Os Mensageiros Distraídos. Somos nós, mensageiros distraídos. Olha só que história interessante. Vocês sabem que o culto da Boa Nova começou lá na casa de Simão Pedro. Jesus se encontrava com os seus apóstolos, com o povo que ia lá para ouvir a Boa Nova que Jesus trazia. Numa dessas, surgiu essa história que o Neo Lúcius vai repassar para a gente. Vamos lá. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando o Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Vejamos, um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede de seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, estavam doentes, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhe mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, esse senhor estava preocupado. Ele viu que a situação entre aquelas pessoas era muito difícil e mandou um socorro. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar, a brigar pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros, e outros ainda pediam uma passagem através dos montes. Veja só, vamos dar uma pequena parada aqui. Assim somos nós, na verdade. A gente, quando está no plano espiritual, a gente perde muito uma oportunidade para encarnar, para ficar próximo daquelas pessoas com as quais a gente precisa amar, a gente precisa resgatar. Mas depois que a gente está encarnado, muitas vezes, quando a dificuldade chega, a gente começa a querer fugir do compromisso. Tal qual esses mensageiros, há um compromisso, há uma tarefa a ser feita, e eles estavam brigando. Longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, normal. Cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental, que é socorrer, As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilataram os conflitos, reduzidas agora numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes
das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela varagem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos, ou quanto às paisagens em torno, horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato, briga e homicídio. Surgiam as contendas a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade. E em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e os do monte, de vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo, olha, chegaram igual, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu, quer dizer, colocou, falou, neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai, os homens iluminados pela sabedoria da fé. Entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, esqueceram as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem a falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças do sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve nos distrair do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Que belíssima história, não? Dá para a gente pensar muito, muito, muito. Na nossa vida, a gente veio aqui com uma determinada missão, não é? Ser os trabalhadores do Senhor, podermos levar até as outras pessoas o nosso socorro. Será que foi isso? Ou será que, na verdade, a nossa missão é produzirmos dentro de cada um de nós a transformação moral? Será que eu devo esperar do meu irmão a transformação que eu não possuo? Ou será que eu devo realizar dentro de mim a transformação que se faz necessária? Eu não posso ficar esperando a transformação do irmão. Não é verdade? Eu não sei o tempo do irmão, quanto tempo cada uma das pessoas precisa para entender, compreender, né, a necessidade do bem, do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância. Né? Eu não sei quanto tempo. Não posso me fazer de modelo, posto que não sou nem um tiquinho exemplo de moralidade superior. Pergunta 565, acho que é: qual o modelo que o Cristo nos oferece? Está lá no Livro dos Espíritos. Vede Jesus, ou simplesmente Jesus é o modelo que a gente tem que seguir.
Então, posso falar pela casa espírita que eu conheço. Cada um de nós, aqui dentro dessa casa, é um pequeno lume, é uma pequena luz que precisa ser trabalhada, fazer brilhar a vossa luz. Já dizia Jesus, é preciso que a gente faça com que essa luz brilhe, é preciso que a gente trabalhe inicialmente dentro de cada um de nós. É claro que a gente não pode se distrair das nossas obrigações da vida comum, porque senão logo tudo desanda. É preciso que o seu saber seja sim, sim, não, né? É preciso que a gente também tenha zelo por aquilo que a gente representa, porque quando a gente sai às ruas, quando a gente anda no trabalho, onde quer que seja, olha ali, é o nosso irmão espírita que vai caminhando por ali, né? Então, espírita é melhor do que as outras pessoas? Claro que não, né? Mas é preciso que a gente, pelo menos, se esforce, trabalhe dentro de cada um de nós. Hoje, a gente sabe que a imensa maioria das nossas doenças, elas têm um caráter ligado à nossa psique, à nossa alma, né? Hoje, a gente sabe que eu faço o meu bom dia ou o meu mau dia. Hoje eu sei que cada oportunidade que eu vou perdendo, né, é uma oportunidade que vai ficar para mais adiante, numa situação que eu ignoro completamente como será ela. Então é preciso que, dado que nós somos espíritas e que nós somos cristãos, né, que a gente possa fazer, né, esse trabalho de esclarecimento, que a doutrina seja para nós não motivo para discutir, motivo para se achar melhor. Eu sou melhor do que você, porque eu entendo as coisas que você não entende. Que legal, você entende muito das coisas espirituais, não é verdade? Mas o que você tem feito mesmo de todo esse conhecimento que você tem? Quantas pessoas você tem ajudado? Quantas pessoas você tem socorrido? Não é? Como anda o teu coração? Quando alguém bate a tua porta e pede um auxílio, você grita pela de dentro, tem não? E vira as costas e ignora completamente? Ou você tenta se aproximar e ver o que é possível fazer? A gente tem muito que aprender. Essa é a verdade. A vida da gente, ela precisa ser transformada, mas é uma transformação que se constrói de dentro para fora. Não adianta chegar e dizer, é porque eu sou assim. Eu mesmo dizia muito isso quando eu era ateu. Eu nasci assim. Aí as pessoas brincavam, isso é complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Então eu não tenho fé. Quem é o culpado? É Deus, que não me deu fé, não colocou no colega, na outra pessoa, mas me tornou uma pessoa, digamos assim, sensível. Quando eu ouvi meu irmão falando o exórdio, o texto que ele estava lá, veio na minha cabeça, puxa, quanta coisa que eu perdi. Não é que eu tenha perdido, mas que eu poderia ter aproveitado em um tempo anterior e que eu não queria ouvir, porque aquilo era uma coisa que não me interessava, né? A proposta que o Espiritismo traz é uma proposta grandiosa, é uma proposta de transformar o mundo, primeiro transformando a si próprio. Trabalha dentro de ti a tua reforma íntima, né? É como aquela figueira que o Cristo encontrou, tão bela, tão atraente, mas quando chegou perto, não havia figos, não havia frutos, não era a parábola da figueira seca, né? Então a gente
muito cuidado, porque tudo que eu falo, tudo que eu faço, é como se eu tivesse um imenso vale. Aquele som bate e volta para mim. Faz o bem que volta o bem, né? Faz o mal e pode aguardar que virá também o mal sobre cada um de nós, né? Quem semeia o mal tem junto de si espíritos que sintonizam com aquela frequência, né? Quem semeia o bem, a paz, o amor, a compreensão, com certeza há de ter espíritos que estão ali para nos ajudar a alcançar, a ter esses predicados que a gente ainda não tem. Lembro-me muito bem de que há um mês atrás, aproximadamente, eu não vou lembrar do sonho como foi, mas eu lembro só do final. No final eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim, que eu precisava amar, eu precisava perdoar e ser tolerante. Eram as 3 coisas que eu não poderia esquecer. Ama, perdoa e tolera. Lembrei. Era essa frase que a pessoa dizia. Ama, perdoa e tolera. E eu acordei com aquele negócio na cabeça. Puxa, ama, perdoa e tolera. E eu pensei que já amasse. Eu pensei que já perdoasse. Perdoar é perdoar as pessoas, mas é também perdoar a mim. É compreender. Eu não posso fazer da minha vida um imenso, como é que eu posso dizer, corredor onde eu saio na frente jogando confete a minha própria passagem. Isso é orgulho, né? De jeito nenhum. Se o meu amor descamba para esse tipo, ele não é um amor. Isso é uma expressão fortíssima de orgulho, de vaidade, né? Se eu me sinto melhor do que o meu irmão, significa que realmente eu ainda estou muito aquém do que aquilo que eu preciso ser, né? Na página 151, na edição IDE do Evangelho segundo o Espiritismo, é mais ou menos isso, 151. Tem uma frase que eu marquei a página, porque ela foi muito forte para mim. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu pensava que eu teria que me anular completamente. Foi a primeira coisa que veio. Eu tenho que amar os outros, eu tenho que compreender os outros, eu tenho... E eu não compreendia muito bem isso. Aí lá, quando eu estava lendo o Evangelho, na página 151, discorrendo sobre ofertar a outra face, né? O Cristo me deu uma explicação através do Evangelho que eu achei extraordinária. Ele dizia assim, que ofertar a outra face não significa eu chegar para um inimigo e dizer, venha cá, eu te amo, eu quero lhe dar um abraço, porque diante de um inimigo meu coração não bate do mesmo modo como bate diante de um amigo, né? A amizade pressupõe a confiança. Está lá na página, em torno de 151, é onde está ofertar a outra face. A discussão gira em torno disso, né? Então a gente não pode ser hipócrita. Então, o ofertar a outra face que Cristo nos propõe, que a doutrina nos lembra, é a gente não desejar o mal a quem quer que seja, é a gente não se sentir bem com o mal que acontece com as outras pessoas. Então, nessa proposta, a gente viu 3 pessoas que com certeza tinham dentro de si boa vontade. Todos 3, eu não tenho a menor dúvida. Todos 3 queriam o melhor para aquelas pessoas, mas ainda tinham muito orgulho. Não, você tem que escolher o meu caminho. O outro tinha um caminho diferente, o outro tinha outro caminho. Discutiram tanto quanto ao caminho que não fazia mais sentido levar nenhum tipo de ajuda, porque aqueles que precisavam da ajuda já não existiam mais. É preciso que a gente tenha muito cuidado com isso, né? A gente tenha cuidado na nossa casa, que é o ponto principal, né, do nosso trabalho com as pessoas.
pessoas que a gente se relaciona, não é? Faça de cada dia um novo dia. Faça de cada dia um dia de novas oportunidades. Faça de cada dia um dia de amar, um dia de tentar mais uma vez. Ah, mas eu já tentei tanto. Divaldo conta uma história que é engraçadíssima, de uma mulher que chega para ele e diz assim: olha, eu já perdoei meu marido 70 vezes 7, 490 vezes. Eu posso agora meter a mão na cara? Na discussão aqui, discutia muito com ele. Aí Divaldo disse: você nunca perdoou, né? Quer dizer, ela contou cada vez. Ela esperou completar 490 a chegar e dizer: olha, completei as 490. Não é assim, não é desse jeito. Eu sei, é muito fácil vir aqui para frente palestrar. É fácil demais. Você estuda, pega um tema, conhece, trabalha, é muito fácil. Saindo daqui, passando por aquele portão, ganhando a rua, indo para o trabalho, os desafios nos convidam a colocarmos em prática aquilo que a gente deveria conseguir. É difícil, é muito difícil, mas é importante que a gente, pelo menos, a gente tente, né? Nunca nos esquecendo de agradecer as pessoas, né? As oportunidades. Não foi dessa vez ainda, né? Eu lembro que eu tenho uma pessoa que eu tenho muita dificuldade imensa de relacionar com ela, de conversar, de entender com ela. E muito frequentemente eu me pego as farpas, não é assim que diz, né? Trocando farpas assim, de forma agressiva, morrendo de vontade, para dizer a verdade, de pegar ela pelo pescoço e dizer: você não pode falar desse jeito, está errado, não é isso, não é? E na verdade isso está completamente errado, não é? Então significa que eu ainda não aprendi aquilo sobre o que eu estou falando aqui. Isso é grave, sabe por quê? Porque eu tenho conhecimento, então eu tenho que internalizar isso daí. Se a minha irmã ainda não tem esse conhecimento, é menos grave para ela, mas para mim é muito mais grave. Em outras palavras, para nós que somos espíritas, esses nossos deslizes que a gente se perdoa, eles podem ser muito pesados. E mais tarde, quando a gente diz assim: ah, se eu pudesse. Ah, você podia? Quem te impediu? O teu próprio orgulho, a tua própria vaidade, não é? É assim que a gente tem que entender, né? É muito difícil, porque é como dizem os indícios, né? Aquela história há dois lobos dentro de cada um de nós. Vocês conhecem essa história, né? Pois é, há duas feras dentro de cada um de nós. Quem vai vencer essa luta gigantesca? Aquela que você alimentar. Quem você alimenta? A paz, a compreensão, né? o perdão? Ou você alimenta a fera da agressividade, do julgamento, né? Você ainda é do tipo que gosta de passar na cara da pessoa quando ela faz algo que não deveria ter feito? E se fizerem conosco, como nós nos sentiríamos, né? Então não é nada fácil essa transformação moral que a casa espírita tem a obrigação de implantar aqui dentro. Toda a casa espírita, né? É muito difícil. Onde tem um grupo de pessoas, há um grupo de ideias, claro, que podem ser divergentes, podem concordar em alguns pontos e podem não concordar. Eu faço parte de uma casa que tem 6 pessoas, sempre teriam. É um casal, eu, Ana, eu já estou com dificuldade. Eu acho que somos 6, né? E é difícil, é muito difícil.
Ah, você é que tem que ser o tesoureiro, eu não quero mais ser tesoureiro. Você é que tem que ser, não sei quem tem que ser o presidente, não sei quem tem que fazer isso. A casa está caindo aos pedaços, tem poder em tudo quanto é canto. Vamos fazer uma vaquinha para poder ajeitar a casa. Ah, mas eu não posso ajudar, e por aí começa, né? Não pode, não pode, não pode ser desse jeito. É preciso que a gente entenda, né, que a gente precisa se antecipar a essa necessidade. A gente não pode abrir um espaço para esse tipo de sentimento. Aí de vez em quando somos 6, de vez em quando tem um que passa 2 meses sem aparecer nas reuniões porque está com raiva. Porque não fez do jeito que ele queria. Aí fica somente às vezes eu e outro colega na reunião, os dois, né? A gente dá palestra um para o outro. E veja que engraçado, nós espíritas, é uma casa espírita, que deveria estar com a bandeira da caridade tremulando e dizendo, né? Eis aqui aqueles que estão para fazer a caridade, a compreensão, a tolerância, o amor. Tem algo que a gente não entenda? Oxente, pega aqui, ó, o livro do Evangelho, né? É um livro fantástico. Eu já li tanto que as páginas já caíram aqui. Eu fico passando durex, a durex cai, eu volto de novo, né? É preciso que a gente leia. Aliás, que leia não, que estude. Exatamente, alguém falou, eu escutei, mas não, com as máscaras a gente não sabe. É preciso que se estude. E mais do que estudar, é preciso que se pratique. Onde não tem esse esforço, não tem como. Quando eu estava me preparando para cá, essa lição não foi escolhida por mim. Eu abri ao acaso, né? Aí abri e caiu uma lição, não é possível. Aí abri e caiu de novo. Eu disse, não, tem que ser essa lição, não sei porquê. Eu fui ler a lição, já li o livro, aí fui relembrar, eu me lembro dessa lição. É preciso. Aí depois eu fui para o Evangelho. Quando eu abri o Evangelho, capítulo 13, né? Eu digo, não é possível que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É outro capítulo que, belíssimo esse capítulo, né? Ele fala aqui o tempo todo, tem uma mensagem belíssima do Espírito Cáritas, né? Que nos convida a essa caridade, a essa benevolência, a essa compreensão. Ah, mas eu não tenho. Tenta. Sai do canto, não é? Conta até 10. Papai mandava eu contar até 10. Eu sempre fui muito agoniado. Ele dizia, conta até 10, conta até 10. Aí, como não dava, nunca dava, 10 era muito pouco, ele aumentou para 100. Ele disse, conta até 100. Não é possível. Né? A gente precisa, de alguma maneira, dar o primeiro passo. Estamos em um planeta à beira, né, de uma transformação moral muito forte, que é um plano de regeneração que está aí se preparando para nos receber. Queremos continuar aqui? Queremos continuar seguindo o Cristo, porque falar em doutrina espírita é falar no Cristo, não é verdade? Queremos continuar seguindo o Cristo? Somos cristãos? Que não sejamos cristãos como quando eu era pequenininho e perguntei à minha mãe, mas qual é a minha religião? Bota aí católico, né? Aí eu falei, católico. Mas o que é ser católico? Sei o que é isso, né? Então é a mesma coisa, né? Enquanto eu frequentar uma casa espírita e não permitir que a doutrina entre dentro de mim, eu não vou ser espírita de verdade. É aí que a gente começa a observar as pessoas que desaparecem da casa. Ah, não, já fui espírita, essa casa não é boa, eu fiz um tratamento aí de não sei quantos anos, mas não teve resultado. Ah, você seguia o que era pedido? Você tomava água fluidificada, você fazia suas orações, você lia, né, o Evangelho,
em família, você implantou o Evangelho na sua casa, né? Você trabalhava essas transformações morais. Não, eu ia todo domingo lá para o centro para fazer a desobsessão. Não vai funcionar. Você vai tirar título de doutor em desobsessão. Sai um espírito, mas chega outro. Um outro semelhante vai chegar. Porque você é como uma esponja que por onde sai, vai arrastando dentro daquele mesmo processo de sintonia. Porque tudo é sintonia, né? Eu tenho junto de mim quem eu elejo para estar junto de mim, naquela frequência, daquele jeito. Se alguém me parece que está em outra frequência, completamente diferente da sua, comece a se autoavaliar, e não aquela pessoa. Comece a se autoavaliar, para ver se você realmente está emitindo frequências de compreensão, de amor, etc. Porque muito provavelmente você vai descobrir que você é tal qual lobos em pele de cordeiro, ainda não entendeu. Que isso não nos ofenda. Não é para ofender, não. Né? Isso não é para ofender, isso não é para minimizar, isso não é para dizer que ninguém é melhor ou pior do que quem quer que seja. Não, de jeito nenhum. Cada um carrega a sua própria cruz. Cada um é melhor no perdão, é pior no outro sentido, é melhor no ano, é melhor no outro. Ninguém é bom em tudo. A gente carrega qualidades e defeitos, né? E não quero fugir dos seus defeitos, não. Eu tenho essas qualidades aqui que anulou os defeitos, eu dou quito. Não. Se você tem esses defeitos, eles precisam ser trabalhados. Também não acredite que você vai fazer isso em uma única existência. Você não vai conseguir fazer isso em uma única existência. Uma existência é um ato, diz André Luiz no livro Nosso Lar. É um ato. Há toda uma peça que está se seguindo, da qual você faz parte. Há todo um passado que lhe antecedeu e que hoje, por misericórdia de Deus, você não lembra. Mas há todo um futuro do qual você está sendo o autor agora. Né? Parece que chegou a energia, foi? Eu vi que aumentou a foi. Quer que eu teste? Tenta aí. Não, chegou não. Alarme forte. Não, tem uma variaçãozinha. Não ligou ainda não. Pronto. Então, é preciso que a gente faça isso, né? Que a gente converta essas oportunidades, né? Vai cair? Vai cair 1000 vezes. Tem um livro que eu gosto. Eu fiz a leitura com um grupo lá de Salvador, chamado Reforma Íntima Sem Martírio, né? Tem coisas que eu não concordo muito, mas de uma maneira geral ele tem coisas boas. A questão desse livro em relação ao tópico que a gente está falando aqui, hoje a gente está falando sobre reforma íntima. Tudo que eu falei aqui tem a ver com transformação moral. Aí nesse livro, a irmã de Foucault, que é a autora, ela diz: reforma íntima dói. Porque você tem que deixar o velho homem de lado. Porém, não precisa ser um martírio. Não precisa você dizer assim: para eu ser feliz, eu vou ter que viver uma vida de martírio. Como certa vez eu, falando com uma pessoa querida de minha família, se você não se aproxima da doutrina espírita, eu? Não. Poxa, eu só vejo sofrimento. Eu quero ser feliz. Eu disse: eu também. Que história é essa? Vai ler a Gênesis capítulo 3, o bem e o mal. Vai lá, lê o capítulo 3, lá ele fala exatamente sobre isso. Deus não nos fez para sermos infelizes, não. Eu não tenho que ser infeliz. Eu não tenho que ser uma pessoa que aceita tudo, que baixa a minha cabeça.
Porque tem gente que acha que para ser espírita tem que ser um dementado, digamos assim. Não, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Né? É preciso que a gente tenha zelo pela doutrina, é preciso que a gente trabalhe dentro da gente isso aí, é preciso. Não precisa ser um dementado. Né? Então, se a gente esquece a reforma íntima hoje, não tem problema. Vai ter outra existência. Agora, em que condições? Em que condições? Se hoje a dor lhe parece grande, amanhã ela vai estar crescida. Uma outra oportunidade. É que a gente não quer. Essa é a verdade. Quando Kardec perguntou aos espíritos se as pessoas que encarnavam, elas tinham condição de realizar aquilo que deviam, ela disse sim, e frequentemente com bem poucos esforços. Está lá, Livro dos Espíritos, eu não lembro o número da questão. E frequentemente com bem poucos esforços. Né? A gente pode, né? A gente pode realizar isso aí. Né? Basta querer. Agora, se não quer, aí não adianta. Não adianta, porque aí você forçar a pessoa, ela vai ficar uma fera. E isso aí é pior para você, pior para ela. Né? A gente dá o toque. A gente fala. Né? Faz isso. Se quiser. Se puder. Né? Procura entender. Faz uma leitura. Hermínio Miranda tem livros fantásticos. Manuel Filomeno de Miranda tem livros fantásticos. Né? André Luiz, com a coleção A Vida do Mundo Espiritual, é fantástica aquela leitura. Obviamente, a codificação, todos os seus volumes e com a revista espírita, é realmente um banho de cultura e de aprendizado. Uma leitura bem feita, certamente há de nos favorecer imensamente. Mas se a gente ainda prefere agredir, se a gente ainda prefere um outro caminho, que a gente não estranhe. Né? Que a gente não estranhe, porque a natureza nos dá o retorno. Deixa eu só fechar com uma historinha, para a gente entender disso que eu estou falando. Certa feita, como se chama? Não, que trabalha com o ferreiro. Certa feita, um ferreiro, ele resolveu, digamos assim, fazer a transformação moral íntima, se tornar um cristão. Naquela época ainda não era uma época de cristãos. Então ele resolveu ser cristão. Mas tudo na vida dele estava difícil. Então um amigo dele chegou e disse: "Ô fulano, você já percebeu que depois que você resolveu se tornar cristão, tua vida piorou muito? Piorou muito, você sofre muito." Aí ele chegou, parou, pensou, aí disse: "Olha, veja bem, eu sou ferreiro, eu faço espadas, a minha missão é fazer espadas. Eu pego esse ferro bruto, eu aqueço ele a uma temperatura altíssima, muito alta, até ficar ruim. Então eu pego esse ferro, tiro daí, boto na bigorna, que é um negócio de ferro, e com esse machado aqui, esse martelo, eu bato nesse ferro, até ele assumir o formato que eu quero. Aí eu tiro tudo ali, jogo na água fria, tiro, fogo de novo, muito fogo, bato novamente para ir conformando a espada e a água fria. Nessa tarefa, às vezes algumas espadas, elas se quebram, elas não aguentam o fogo, a pancada, a transformação que eu estou tentando impor nelas, e elas se quebram. Então eu jogo fora, porque ela não serve mais
para ser uma espada. Você viu o lixo lá na porta? Está lá. Aí ele para um tempinho, olha para uma amiga e faz: ainda bem, né, que com Deus não é assim, porque Deus nos coloca no fogo, nos faz passar pela dificuldade que vai nos transformando, nos modificando. E se eu não sirvo muito bem, mas eu tenho mais oportunidades até conseguir, digamos assim, me transformar. Ninguém vai para o lixo. Não existe um lixo de almas que não conseguiram. É bonito, né? É o descarte. Não existe um descarte de almas que não conseguiram. Então, cada um de nós que está aqui, como diz a música, que eu não lembro de você cantar, mas um dia nós seremos anjos. Pode ter certeza disso. Muita paz para todos vocês. Uma observação do nosso irmão. Agradecemos de coração a sua presença, a forma como discorreu lindamente e perfeitamente como tem que ser executado. É um trabalho de transformação e é pessoal e é muito espelho. Só queríamos corrigir, que logo no início eu fiz uma conta aqui e eu multipliquei não por 100%, eu multipliquei por 1.100. Na realidade, 30 corresponde a 3.000 e 100% corresponde a 10.000. Não 30.000 nem 100.000, tá? Então, cada espiga, se for trabalhada, vai dar 3.000, no mínimo, tá? Veio aqui na minha mente, eu disse: olha, na tua matemática tu erraste feio, eu disse: tá certo, obrigado. Então, gente, coração aliviado, essa primeira parte foi alcançada com sucesso. Sinta-se todos à vontade nesta casa. Hoje nós não teremos a benesse dos ventiladores ligados, mas vamos ter paciência, né? Então agora eu peço a todos, você está todos a fazermos a nossa prece de agradecimento por essa primeira parte que nos foi trazida. Tá? Elevamos nosso pensamento ao alto, só mais uma informação antes de começar. Em suas orações, peça pela nossa casa. Peça com toda amor. Veja ela sendo transformada, chegando trabalhadores, chegando pacientes, que realmente o trabalhador não tem paciente. E todos saem daqui felizes por ter encontrado bem de ti, uma favor deles. Peça com muito amor, com muito carinho, na hora do seu almoço, quando acordar, quando for dormir. Vamos fazer essa corrente de amor por esta casa. Para transformar ela realmente tem que crescer. Tá? Senhor Jesus, mais uma vez, queremos te agradecer agora aos mentores e mentoras desta casa, aos mentores e mentoras desse hospital que dá amparo a esta casa, aos mentores do nosso irmão da casa que ele trabalha, este convívio, esse momento, essa prova, e de coração, Jesus, só agradecer, pedindo outras oportunidades, e mais uma vez conclamando, Jesus, que esta casa cresça em amor, em união, em teu nome, Jesus. Isso é possível. Louvado seja o teu nome, e damos assim por encerrar o nosso primeiro encontro da tarde de hoje do estudo. Que assim seja.
encheu o quarto todo. Deus lhe abençoe, volte e venha. Para casa, porque além de minha mãe e minha esposa tem reclamado de muitas dores. Estou com medo que ela também esteja com aí eu vou para casa. Se ela precisar de mim, eu estou lá. Jesus te abençoe. A tua inscrição fica onde?
English